Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês que estão entrando agora na nossa aula. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Thales. Bom dia, João. Bom dia, Isis. Bom dia, Carmen. Sejam bem-vindos à nossa aula. Bom dia, Ivan. Seja bem-vindo à nossa aula. Um dia de manhã quente, né? Muito quente hoje. Céu limpo, mas com a manhã bem quente. Vai ser mais uma semana de muito calor. Não tem previsão de chuva para essa semana, portanto, nós devemos ficar incomodados com o calor, certo? Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. Bom dia para quem está acordando agora. Bom dia. Bom dia. Renan, bonita sua foto no perfil, viu? Gostei pra caramba. Pessoal chegando, pessoal entrando, devagarzinho, vamos estar todos presentes para poder estabelecer nossa aula, certo? Uma semana agradável, aliás, o fim de semana foi muito quente, mas agradável em relação à possibilidade de você poder fazer muitas coisas. Mantenha a sua hidratação, por favor. Mantenha a sua hidratação aí, que eu mantenho a minha aqui. Baixa umidade do ar, baixa umidade relativa, muito cuidado, viu? Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando ainda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia para quem ainda está entrando nas nossas atividades. Sejam muito bem-vindos. Bom, o pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando sem nenhum problema. Para a nossa aula de introdução à sociologia de hoje, nós precisamos dar continuidade ao tema da semana passada, que é instituições sociais. Nós falamos da semana passada da estrutura das instituições, a importância das instituições sociais. Hoje nós vamos buscar falar de algumas instituições em específico, instituições que estão no dia a dia da vida das pessoas, no cotidiano da nossa vida, tá? Então, a ideia é trabalharmos alguns elementos dessas instituições, como, por exemplo, hoje a gente fala a respeito de família, se der tempo, a gente fala um pouquinho a respeito sobre instituição escola, que são instituições que estão no dia a dia da vida de todos nós indivíduos, ou seja, você pode não querer, mas você faz parte de uma família, ou você pode não gostar da sua família ou querer mudar alguma coisa na sua família, mas independente disso tudo, você tem uma família. Independente de todas as situações, os indivíduos desenvolvem o seu processo de socialização através das instituições sociais. Então, isso é muito importante da gente poder entender que as instituições sociais são as precursoras do processo de socialização do indivíduo. É onde o indivíduo vai aprender as normas, as regras dentro da sociedade. E dentro dessas instituições sociais, elas possuem o caráter normativo que nós falamos na aula passada. O que é esse caráter normativo, professor? Impõe normas, impõe regras, impõe padrões de comportamento, padrões de ações dos indivíduos. As instituições sociais, elas vão estabelecer aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido dentro da sociedade. Portanto, os principais exemplos de instituições sociais estão ligadas diretamente ao processo de socialização do indivíduo, ou seja, diretamente no processo de formação do indivíduo para a vida em sociedade, porque a partir desse processo de socialização é o momento em que o indivíduo passa a conviver na sociedade, é o momento que o indivíduo
passa a estabelecer o contato com as demais pessoas, porque todo indivíduo possui duas condições que são fundamentais dentro da sociologia. Primeiro, a sociabilidade. Segundo, a socialização. A sociabilidade é a capacidade que todo ser humano tem de viver em sociedade. E a socialização é a própria convivência social do indivíduo. Então, nós podemos estabelecer essa abordagem acerca dos fenômenos chamados de sociabilidade e socialização. Então, as instituições sociais, elas estão ligadas diretamente a essa estrutura que nós chamamos de socialização. Portanto, nós precisamos perceber alguns elementos acerca das instituições sociais. A última aula, que faz praticamente 2 semanas, porque a semana passada nós tivemos um feriado, tá? Mas na última aula nós falamos que instituição social é diferente de grupo social. O grupo social, uma instituição social pode ser formada de vários grupos sociais, como, por exemplo, a sua religião, como, por exemplo, a sua escola, o seu colégio. Na sua escola tem indivíduos de vários grupos sociais, de várias classes sociais. Então, isso quer dizer que uma instituição social, ela pode conter diversos elementos diferentes que a compõem, como, por exemplo, a sua religião. Não sei qual é a sua religião, nem se você tem uma religião, mas se você tem uma religião, para que ela torne-se instituição social, existem diversos grupos dentro da sua instituição. Existem indivíduos da classe média, da classe alta, da classe baixa, todos esses grupos sociais dentro da sua religião. Então, as instituições sociais, elas vão normatizar os grupos, ou seja, ela vai estabelecer os padrões de convivência social dentro desses grupos sociais. Então, os grupos sociais são conjunto de indivíduos com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação mais ou menos contínuo. A família, o termo família, a instituição família, ela é uma instituição social, mas só que a sua família não é composta somente de seu pai, sua mãe, você e seus irmãos. Existem outros indivíduos que compõem a sua família. Por exemplo, existem tios, existem tias, existem primos, existe vô, existe vó, existem diversos elementos que vão compor essa instituição social. E dentro da instituição família, existe também esses diversos grupos sociais. Existem grupos dentro da família que são de religiões diferentes, existe grupo dentro da família que são de classes econômicas diferentes, e assim sucessivamente. Então, as instituições, elas vão normatizar os grupos, ela vai orientar, ela vai criar normas, regras, padrões, condutas de comportamento para cada indivíduo dentro da sociedade. Portanto, as instituições se baseiam em regras e procedimentos que se aplicam a diversos grupos. Então, independente se você é pobre, independente se você é da classe média, independente se você é rico, se você tem uma religião e essa religião é a mesma de diversos outros indivíduos, é ela que vai estabelecer as regras de comportamento. Aí, no caso, dentro da instituição, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é bem-sucedido, mas todos têm que andar, todos têm que se comportar de acordo com as regras estabelecidas pela instituição, certo? Então, para início de conversa, nós vamos falar assim que a interdependência entre as instituições sociais. Diz assim: uma instituição não existe isolada das outras. Há entre elas uma relação de interdependência, de tal forma que qualquer alteração em determinada instituição pode acarretar mudanças maiores ou menores nas outras. Isso quer dizer, por exemplo, assim,
Se a família não auxilia em casa, não vai ser a escola que vai resolver os problemas da família, entende a ideia? Então, é essa a estrutura aqui. As instituições sociais, elas têm um processo de interdependência, elas são independentes entre si, mas pressupõe uma certa dependência em relação uma da outra. Então, a criança, por exemplo, ela recebe a tarefa de casa. Se o pai, se a mãe não ajuda, não auxilia essa criança na tarefa de casa, a sua vida escolar estará prejudicada, porque ela vai passar a não completar a sua tarefa e vai ser prejudicada em sala de aula. Ou, pelo menos assim, o pai, a mãe, que não tem um controle sobre a criança, que não tem um controle sobre o adolescente, que não consegue manter uma ordem em casa, na escola, esse indivíduo ele vai causar diversos problemas. Então, quando uma instituição falha, quando uma instituição ela falha absolutamente na relação da normatização da vida do indivíduo, as outras instituições podem sofrer e muito com a falha dessa instituição. Como, por exemplo, se a família falha, a escola vai sofrer muito. Se a escola, se o colégio falha com aquela criança, não passa um processo de educação decente, se os professores não têm responsabilidade com o processo de ensino-aprendizagem, o aluno vai ser prejudicado mais para frente numa instituição de universidade, como, por exemplo, ele não vai conseguir passar numa prova de vestibular. Então, tem essas situações. Então, uma instituição, por mais que ela seja específica, ela vai depender também das outras instituições. Então, ocorre dessa maneira. Então, quando uma instituição falha, as outras instituições podem sofrer as consequências da falha dessa instituição. O melhor exemplo é esse que nós estamos dando a respeito da família. Quando a família não tem o controle sobre a criança, não tem o controle sobre o adolescente, ou não auxilia a criança e o adolescente em casa, na escola não podemos resolver todos os problemas que são gerados. Então, ocorrem essas situações. Muitas vezes a situação começa em casa, se estende para a escola e se estende para a vida social do indivíduo. Então, isso pode estabelecer, isso pode acarretar na vida do indivíduo diversos problemas de socialização. Então, muitas vezes ocorre dessa situação. Como, por exemplo, a gente começa a falar da instituição família. Sabe-se que a família é o primeiro grupo, a primeira instituição que o indivíduo faz parte. Ah, mas professor, e aquela criança que nasce e é abandonada pela família? Nós estamos utilizando o chamado padrão tradicional dentro da sociedade. É claro que existem algumas exceções, como, por exemplo, crianças que são abandonadas ao nascer pela mãe, pelo pai, pela família. Existem diversas situações. O nosso modelo de exemplo é o modelo chamado tradicional, onde pai, mãe e os filhos, por favor. Só que nós vamos apresentar outros modelos também que existem acerca da instituição família. Então, a primeira instituição a qual o indivíduo faz parte é a família. Depois pode ser religião, depois pode ser escola, depois pode ser outras instituições sociais de caráter fundamental. Mas a primeira instituição social que o indivíduo faz parte é a família. Ok? E a família como elemento primordial de desenvolvimento do pensamento humano. Em nosso texto de Sociologia, a página 108, diz assim: a família é responsável pela socialização primária, tá? Conta as regras informais instituídas por pais ou responsáveis pelo cuidado com a criança. A desobediência a essas regras pode levar à repreensão disciplinar, como castigo físico, perda da herança ou
predileção. Muitas vezes a família ela é um ambiente clássico de transformação da criança na sociedade, porque é na família que você vai aprender o bom dia, o boa tarde, o por favor, ou sim senhor, ou sim senhora, ou muito obrigado. Essas condições, elas fazem parte do processo de formação informal da criança. A família estabelece o processo informal. A escola não é responsável por ensinar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. A escola ou o colégio é responsável por ensinar as disciplinas básicas para o desenvolvimento humano. É claro que vamos dar também algumas normas de convivência social, mas as primeiras normas de convivência social ou de socialização é de responsabilidade da família. Aí temos na página 109 a parte que fala da família. Diz assim: todo indivíduo nasce num determinado país, numa determinada família, e aprende que existem valores e regras dentro do grupo social a qual pertence. É por meio da família que as primeiras regras e valores de nosso grupo são apresentados a nós. A família é considerada a célula básica da sociedade. É essa a condição que nós queremos mostrar. Tradicionalmente, todos têm uma família, ou grande parte dos indivíduos tem uma família. Na família, você vai aprender um processo de socialização primária, ou seja, a família na nossa projeção, por favor. A família é o grupo primário de forte influência na formação do indivíduo. A família é o primeiro corpo social na qual os indivíduos convivem. Querendo ou não, é em casa que você vai aprender todas as formas de convivência social, onde papai e mamãe vão criar as primeiras normas. Quando você é criança, quando você é bebezinho, quando você está começando a engatinhar, começando a andar, seus pais começam a circundar cada vez mais você, impondo algumas condições de comportamento. Você ainda não entende, você ainda não compreende todas as coisas, mas aos poucos você vai assimilando as informações que você passa a receber. Portanto, é na família que você vai aprender esse processo de assimilação das atividades, certo? Só que hoje nós temos uma condição assim bastante fundamental e interessante. Hoje as escolas estão assumindo o papel da família nesse processo de formação da criança. Por exemplo, existem escolas especializadas aqui em Campo Grande, em diversos locais do Brasil, existem escolas especializadas onde a criança com 6 meses de idade, ela já é encaminhada para a escolinha. O que uma criança vai aprender com 6 meses de idade. Então, é uma substituição da família pela escola, onde os funcionários, as professoras, as orientadoras, as acompanhantes dessas crianças passam a ter papel vital no processo de educação informal dessas crianças, só que acaba suprindo o papel da família, certo? Então, a família é um tipo de agrupamento social cuja estrutura varia em alguns aspectos, no espaço e no tempo, como, por exemplo, tamanho da família, tá? A minha mãe, ela é a décima primeira de 14 irmãos. Eu sou o segundo entre 4 irmãos. Então, de uns anos para cá, a família tem diminuído a sua quantidade de indivíduos por conta de mudanças econômicas, por conta de mudanças sociais, por conta de diversas situações que ocorrem no mundo. Certo? Aí o nosso livro, a página 109, diz assim: dentro da família, entendemos que devemos respeito aos nossos pais, que temos algumas regras de higiene e outras regras gerais de civilidade. Se ninguém
tivesse nos ensinado a escovar os dentes, a tomar banho, a comer com talheres, não partilharíamos desses valores comportamentais. Então, o primeiro passo nesse processo de convivência social é justamente da família. Então, essa variação pode se referir ao número e à forma de casamento, ao tipo de família e aos papéis dos próprios familiares dentro dessa organização familiar. Então, exatamente, a família é uma instituição de caráter normativo dentro da estrutura da vida do sujeito. Portanto, algumas orientações a respeito sobre o tipo de casamento, tá? Algumas características da família. Em relação à forma de casamento, nós temos a forma de casamento monogâmica e a poligâmica. Monogamia versus poligamia. Monogamia é aquela em que a pessoa tem apenas um cônjuge, aquele, ou um homem para uma mulher para um homem. Por favor, nós estamos falando do padrão tradicional. É claro que hoje nós temos as chamadas famílias homoafetivas. Mesmo na família homoafetiva, será um cônjuge para outro cônjuge. Então, não há a possibilidade de um indivíduo ter vários outros indivíduos. Então, por favor, nós vamos utilizar o padrão tradicional. Não é nenhuma forma de discriminação social. Então, monogamia, um homem para uma mulher para um homem. Aí, lembrando que é claro que hoje existem famílias que são chamadas famílias homossexuais, composta por um homem, dois homens ou duas mulheres, como chefes de família. Só que não há a possibilidade de mais cônjuges do que um para cada um. Ou seja, traduzindo, a estrutura tradicional da família no Brasil, a família no Brasil é família monogâmica, um cônjuge para o outro cônjuge, não importa se é hétero ou se é homossexual, tá? Por favor, coloca isso na sua cabeça. Independente se a família é homossexual, se ela é heterossexual, é família monogâmica, um cônjuge para outro cônjuge. Não existe a possibilidade de um cônjuge ter vários cônjuges, não no Brasil. Existe a situação da poligamia, por exemplo, em algumas tribos indígenas, em algumas tribos africanas, em alguns estados do Oriente Médio, mas no Brasil não existe a possibilidade de uma família poligâmica, tá ok? Então, nós temos como exemplo do padrão tradicional, claro, o padrão tradicional, o pai, a mãe e os filhos, tá? Isso dentro de um padrão tradicional. Por favor, não vamos utilizar qualquer processo de discriminação aqui, ou se fosse parceiros homossexuais, também seria família monogâmica, tá? Nós estamos usando o padrão tradicional, é a quinta vez que eu falo isso, para que não haja nenhum tipo de problema, certo? E aí nós temos o exemplo da família poligâmica, é aquela em que a pessoa pode ter dois ou mais cônjuges, ou, por exemplo, o homem pode casar-se com várias mulheres, a mulher pode casar-se com vários homens. Esse indivíduo da foto, ou dessa imagem, esse indivíduo é o ex-presidente da África do Sul. Ele praticava a poligamia. Essas são as três mulheres dele, tá? As três mulheres do ex-presidente da África do Sul. Então, um exemplo de poligamia, tá ok? Então, nós temos essa possibilidade. Ou a família, ela é monogâmica, ou a família, ela é poligâmica, certo? O casamento de uma mulher com dois ou mais homens chama-se poliandria, comuns entre as tribos do Tibete e entre os esquimós. Então, uma mulher com vários homens é poliandria, tá? Este exemplo aqui, uma mulher casada com vários homens, poliandria, é muito comum entre as tribos do Tibete e os esquimós. Outro exemplo é a chamada
poliginia. Aí, no caso, um homem com várias mulheres, tá? Comum em algumas tribos africanas e entre alguns países de origem muçulmana. Então, é a poliginia, ou seja, um homem com várias mulheres. Então, ele pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 mulheres, quantas mulheres lhe for permitido, ele pode ser casado com ela. Então, é essa a ideia fundamental. Então, poliandria, uma mulher com vários homens. Poliginia, um homem com várias mulheres. E essas são as relações do desenvolvimento que nós falamos da chamada família. Então, o nosso livro de sociologia, na página 110, diz assim: a família não é uma instituição fixa e estável, ela se modifica tanto interna quanto externamente com o passar do tempo. Isso nós devemos ter bem claro. Então, diz ainda assim: ela pode aumentar com o nascimento dos filhos ou pode diminuir quando um dos cônjuges ou mesmo o filho falece. Ainda pode chegar a novos membros a uma família por meio de um novo casamento ou da adoção de um filho, por exemplo, tá? Portanto, percebemos que as famílias variam na estrutura de seu funcionamento e, principalmente na atualidade, elas refletem a dinâmica das mudanças com o surgimento de novas configurações familiares, como é o caso das famílias homossexuais, certo? As mudanças econômicas, a luta pela igualdade, a abertura do mercado de trabalho, que reconheceu nas mulheres uma importante força. São pontos a serem considerados fundamentais. Esse trecho, ele está querendo dizer assim, existem famílias que ela tem diversas características, ela pode ter característica conforme uma religião, conforme uma região, conforme uma localização geográfica e assim fundamentalmente. Então, eu tenho famílias cristãs, eu tenho famílias judias, eu tenho famílias budistas, eu tenho famílias muçulmanas, eu tenho diversos modelos de família, como, por exemplo, eu tenho famílias onde o pai é o chefe da casa, eu tenho famílias onde a mãe é o chefe da casa, eu tenho famílias onde não há nem o pai nem a mãe, as crianças moram com o tio, com a tia ou com o avó, ou eu tenho a família monoparental, a criança mora só com o pai ou mora só com a mãe, ou ainda nós temos as famílias separadas, tá? O pai e a mãe se separaram, as crianças foram morar ou com a mãe ou com o pai, ou tem a chamada guarda compartilhadas. A cada semana, as crianças ficam na casa de um cônjuge, ou de um pai ou de uma mãe. Então, assim sucessivamente, existem várias formas de entender a família. Por exemplo, formas de casamento. Existe o chamado casamento endogâmico e o chamado casamento exogâmico. O que é o casamento endogâmico? Quer dizer casamento permitido apenas dentro do grupo social ou apenas dentro da mesma tribo social. Você não pode casar-se com indivíduos de uma tribo diferente, como, por exemplo, questões de estratificação social. Você só casa com indivíduo do mesmo grupo social, como, por exemplo, na própria Idade Média, uma nobre não poderia casar-se com um plebeu. Isso era norma, isso era regra de caráter fundamental. Ou como, por exemplo, os japoneses, até por volta de 1950, 1960, japonês só era permitido casar-se com o japonês. Hoje, eles casam de maneira aberta. Hoje já há uma abertura maior para a estrutura do casamento. Como, por exemplo, vocês aqui, na nossa aula, vocês podem casar com quem você quiser. Você pode casar com pobre, você pode casar com rico, você pode casar com negro, você pode casar com branco, você pode casar com quem você quiser. Hoje há uma abertura maior. A essa forma de casamento nós chamamos de casamento exogâmico. Se você só for
puder casar com pessoa do seu mesmo nível social, da sua mesma estrutura étnica, nós chamamos casamento endogâmico, só ocorre dentro do mesmo grupo social. O casamento exogâmico é essa realidade que nós vivemos. Então, trata-se da união com alguém de fora do grupo, que eventualmente pode ser também de outra religião, de outra raça, de outra classe social. Você é cristão, você pode casar-se com eu. Você é cristão, você pode casar-se com um muçulmano, você pode casar com um espírita, você pode casar-se com um bandista, com quem você quiser. Antes não era permitido a união das estruturas sociais diferentes. Você, por exemplo, você pode casar-se com um negro, você pode casar-se com um índio, você pode casar-se com um japonês, você pode casar-se com um japonês, com um chinês, com um tailandês, com quem você puder estabelecer um contrato social do casamento. Só que, há aproximadamente 50, 60, 70 anos atrás, era mais difícil essa condição. Então, os grupos eram ainda mais fechados, não havia a possibilidade desse desenvolvimento do casamento de uma forma aberta. Então, você, da etnia, seja lá qual for, pode casar-se com etnias de outras classes diferentes, de outros grupos diferentes. Então, é essa a ideia, é essa a condição, porque a família tem sofrido mudanças. E essas mudanças, quanto o tipo de casamento, quanto a forma de casamento, são de caráter fundamental para a gente poder entender a família. Então, diz assim, com relação às formas de casamento, para constituir uma família, podemos citar a endogamia e a exogamia. Quando falamos em grupo social, podemos pensar raça, condição social, religião, nacionalidade. Essas formas de casamento são um exemplo de união heterossexual, ou seja, casamento entre homens e mulheres. Basicamente, é essa a ideia. Só que hoje existe a nova possibilidade do casamento homossexual. Então, nós não devemos nem discriminar e nós não devemos nem deixar de lado qualquer possibilidade de análise disso, certo? Aí nós temos assim, endogamia e exogamia são formas de casamento que supõem um enlace heterossexual. Por favor, tá ok? Mas, recentemente, porém, alguns países passaram a adotar legalmente o casamento homossexual. Então, isso já mostra uma mudança dentro da estrutura familiar. Isso já mostra uma mudança ao longo do tempo da estrutura da família. No Brasil, ainda tem a discussão sobre a liberação do casamento homossexual. Existe, tá, a união estável, que é permitida, que pode ocorrer entre qualquer grupo social, entre quaisquer pessoas. Agora, o casamento ainda não foi com a possibilidade da união homossexual, ainda não foi praticamente legalizado constitucionalmente. Então, há a possibilidade dessa legalização. Então, ocorre conforme o tempo e o espaço. Nada garante que a nossa Constituição não vá permitir o casamento homossexual, como também nada garante que vai, nada garante que não vai. Então, com o passar do tempo, as instituições vão se modificando. Isso é importante, ou seja, ao longo do tempo, ao longo do espaço, ao longo da organização social, as coisas vão mudando, as coisas vão se ajeitando, e nós estamos vivendo esse processo de mudança nas instituições familiares, nós estamos vendo muita mudança ao longo do tempo, e isso pode aumentar gradativamente a questão da luta por direitos entre os indivíduos, certo? E ainda nós temos a possibilidade da formação, da criação dos grupos sociais mediante essa nova realidade, certo? Ainda nós temos, assim, uma classificação dos tipos de família, tá ok? Nosso livro-texto diz assim, outra característica da união conjugal é a relação do número de cônjuges, que pode ser definida como monogamia e poligamia, que nós já vimos. Então, classificação das famílias, ou tipos de famílias, tá ok? Tipo de família conjugal ou nuclear.
por favor, esse tipo de família é aquele tipo mais comum, como a gente fala, o padrão tradicional das famílias dentro da estrutura, principalmente do Brasil. Então, falou de família conjugal ou nuclear, é aquela que reúne o marido, a mulher e os filhos, ou seja, pai, mãe e filhos, ok? Então, este é o padrão tradicional que existe no Brasil, a família conjugal, ou chamada também de família nuclear, pai, mãe e filhos. Na sequência, nós temos outras formas, a chamada família consanguínea ou chamada família extensa. Além do pai, além da mãe, além dos filhos, existem outros parentes, como vô, vó, netos, genros, noras, primos, sobrinhos, e assim sucessivamente. Então, a família, propriamente família, a sua família é você, seu pai, sua mãe, tá? Seus irmãos. A família consanguínea, ou família extensa, reúne toda aquela concentração que nós chamamos de parente, vírgula. Parente é toda relação consanguínea, ou seja, relação de sangue. Então, vô, vó, tio, tia, e assim sucessivamente, tem um laço consanguíneo com você, portanto, faz parte da sua família. Por favor, vírgula, salvo exceções para aquele que é filho adotivo. Por filho adotivo, eles fazem parte dessa família extensa, mas pela chamada assim, por consideração ou por criação, eles fazem parte da família extensa, tá? Então, por favor, para tudo a sociologia se preocupa com uma informação, então, pai, mãe, tio, tia, avô, vó, genro, aquele pessoal todo que se reúne no fim de semana para fazer o churrasco, para fazer a feijoada, para almoçar juntos. Então, pai, mãe, tio, tia, vovó, neto, sobrinho, nora, genro, e assim sucessivamente, eles fazem parte da família extensa. Ainda nessa análise, nós temos, assim, principais funções da família. Por favor, existem algumas funções que são fundamentais para o exercício, para a ocorrência da família. A primeira função é a chamada função sexual e reprodutiva. Garante a satisfação dos impulsos sexuais do cônjuge e perpetua a espécie humana com a geração de filhos. Então, a função reprodutiva da família, tá? A função reprodutiva da família é justamente isso, garantir a sequência da família, garantir a continuidade da família, certo? Outra função é a chamada função econômica, é aquela que assegura os meios de subsistência e bem-estar para os seus integrantes, ou seja, casou, o homem casou-se com a mulher, ou qualquer outra possibilidade. Houve o casamento. Quando houve esse casamento, os cônjuges são responsáveis pela vida da família. Aí tem um filho, o pai, a mãe são responsáveis por manter essa criança. Como, por exemplo, você é adolescente, e ainda, os responsáveis por você são seu pai e sua mãe. Então, a responsável pelo pagamento da sua escola, pelo pagamento das suas roupas, pelas dívidas que são elaboradas com você, toda a dívida que envolve você, tá? Material de higiene, material educativo, material de saúde, material outros diversos, sua roupa, a sua alimentação, tudo é responsabilidade da família. Traduzindo, pois no mundo é a responsabilidade da família cuidar, certo? Então, essa é a segunda função da família. E a terceira função básica e fundamental da família é a chamada função educacional. Ela é responsável pela transmissão à criança os valores e os padrões culturais da sociedade. Ao cumprir essa função, a família se torna o primeiro agente de socialização do indivíduo. Então, portanto, dentro daquilo que nós falamos, a família ela é responsável
pela formação do sujeito, tá? Pela estrutura de organização do desenvolvimento do bem-estar da sociedade, começa com os indivíduos dentro da família, certo? Tá. Em tempos de globalização, nós temos dentro da sociedade pós-industrial um novo padrão de família, o chamado chefe de família já não é mais o pai, existe a mãe, porque muitas vezes a família ela é separada e a mãe assume a responsabilidade. A mãe deixou de ser sinônimo de rainha do lar, hein? Isso é preocupante, muito preocupante. A troca de papéis entre pais e mães não são constantes. O pai ele tem a sua função, a mãe ela tem a sua função. O homem participa das tarefas domésticas, querendo ou não, em algumas famílias os pais auxiliam na limpeza da casa, os pais auxiliam na elaboração da comida e assim sucessivamente, certo? Então, diminui o número de famílias nucleares, porque existem famílias separadas, famílias recasadas e outros certos tipos de família que surgem dentro da sociedade. Houve um aumento no número dos divórcios por diversos e diversos motivos, aumentou também o número de filhos de mães solteiras, tá? Caiu o número de nascimentos, principalmente nos países europeus, e nós temos, por exemplo, o divórcio, a viuvez, o abandono e a competitividade, aumento chamado número de famílias monoparentais. Ou as crianças moram só com o pai, só com a mãe, ou só com o avô, ou só com a avó. Então, essas são as condições daquilo que nós chamamos de instituição família. Para nossa não é o pai que obriga. Hoje ninguém obriga mais ninguém a nada. Ótima palavra relativa comparada ao mar também é seco, mas também comparado ao deserto também é úmido. Ficou muito vago a ideia, certo? Eu agradeço a presença de vocês na nossa aula. Eu quero que vocês coloquem o nome no chat, por favor, para eu poder fazer a chamada de vocês, tá? Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Então, colocando o nome no chat, por favor, um beijo e um abraço para vocês. Professor, você vai mandar os slides do grupo? Eu mandei, acho que eu já mandei, mas eu mando de novo, sem problema. Tá bom, obrigado. Beleza, professor? Professor, eu não estou conseguindo colocar meu